O cinema de rua, para começar com essa expressão, né? Cinema de rua. O cinema de rua não existia até que se criaram os cinemas de shopping. Antes era tudo cinema, era só cinema. O centro histórico é vivo, né? A gente pode dizer que as cidades são vivas. Então, o centro não deixaria de ser diferente. Quando eu abria a lata dos filmes, vinha aquelas sinopses dos filmes, né? Aqueles cartazes. Aí eu comecei a me interessar. Aí comecei a me pensar, olha, não vai mexer em nada aí não, porque você não sabe mexer com isso não. Deixa que eu mexo. Aí ele abria. Aí comecei a assistir, o primeiro filme que eu assisti foi esse ali, O Intérprete General Custer. A partir do momento que a cidade vai crescendo, né, e vão ocorrendo as transformações políticas, históricas, econômicas, a arquitetura e o urbanismo também vão acompanhar essas transformações, né? O centro, ele deixa de ser centro, por incrível que pareça, né, a partir do momento que a cidade vai crescendo. Isso muito nos anos 90, mais ou menos, 2000, e aí começam a se criar novas centralidades, né, que é até uma coisa que o novo urbanismo coloca, para justamente desafogar os centros históricos. Então, quando surge o cinema de shopping, na virada do final dos anos 90 para o começo da década de 2000, os multiplexes, aí trouxe a consciência de que existem os cinemas de rua, que é o que sempre existiu. E qual é o papel dessas salas, né? Os antigos cinemas de rua era na formação de público, era o de trazer obras que eram feitas em outros lugares do país e até mesmo do lugar onde se vive, construindo uma noção de cinefilia, de amor aos filmes. Quando andei assistindo um filme no cinema, aí passava o trailer do que ia ser lançado na semana seguinte. A gente ia ficar naquela expectativa já. Não tinha como você não ir, porque só passava naquele cinema. Essa primeira geração de pessoas que cresceram indo ao cinema é que surgiu uma consciência do cinema em si. Então, primeira coisa, a formação de público para cinema só foi possível por conta desse circuito que se formou, como aqui em João Pessoa, no centro da cidade, né? E que depois foi se espalhando para os bairros. A partir do momento que as cidades vão crescendo, esse centro ele passa a ser... tem os problemas de trânsito, né, o problema da violência, enfim. E tem também o deslocamento das populações mais abastadas, né, que acabam deixando essas áreas centrais e vão para áreas mais afastadas, né? E aí o centro começa realmente a perder esse valor até então, né? E essas centralidades passam a se formar nos bairros, como por exemplo Manaíra e Mangabeira, né? Que são essas novas centralidades que a gente chama, né? E aí então o centro ele realmente muda de função, vamos dizer assim, ele passa a ser só comercial, porque até então, né, antigamente, mesmo ali no início do século XX, ele era um centro vivo. No centro de João Pessoa havia muitos cinemas e, na verdade, a gente está falando de uma época, na primeira metade do século XX, em que João Pessoa era o centro. Tinha a Torre, Jaguaribe, né, algumas coisas ao redor assim, da área central, mas não havia muito mais do que isso. Então as salas, elas realmente ficavam lá porque a cidade era ali, a cidade toda era ali. Desse circuito havia 3 salas que se destacaram mais. Aí eu já estou falando do período do final dos anos 50, começo dos 60, em que surgiu o Cine Municipal, que foi a última grande sala central ali na região central de João Pessoa. O Municipal, o Cine Plaza e o Cine Rex formavam uma tríade de cinemas lançadores de filmes. O cinema ele surge primeiro como o sistema de projeção, né? E depois a necessidade de abrigar essas pessoas para assistir os filmes, né? E aí é que surge, arquitetonicamente falando, a tipologia cinema. Então, os arquitetos eles não tinham essa noção, vamos fazer um cinema, não se tinha isso, né? A experiência de entrar numa sala de cinema de rua hoje é educativa, é museológica e é também formas de propor sociabilidades
que não teriam de outra forma. Era uma forma de ver a cidade que se perde quando você não preserva uma sala de cinema. Você não tem confiança de ir no teu carro, deixar no canto e ir pro cinema. Não tem, você chega no carro, não tá mais lá. Antigamente você podia ir pro cinema, você deixava de lado. Podia deixar do lado do cinema se tivesse espaço. Quando chegava, estava num jeitinho lá. Às vezes tinha até um rapaz tomando conta e tudo. Hoje não tem mais isso. Você tem que ir pro cinema, colocar lá no lugar que coloca os carros, paga uma taxa, né? Mas hoje é tudo, hoje mudou tudo. O mecanismo do modernismo veio para mudar muita coisa, tudo. O jeito de você se dirigir ao cinema, o jeito de você conversar com as pessoas sobre aquele filme, não é como antigamente. E aí também já entra na questão da identidade, né? Se você não sabe que ali existiu um cinema, para você tanto faz, né? Mas para as pessoas que têm alguma ligação, né, efetiva, emotiva, que puderam vivenciar essas edificações, para eles vão dizer, aqui existiu um cinema de rua que eu frequentava. Eu acredito que o cenário anterior, o circuito de cinemas anterior ao atual, ele tinha algo que se perdeu, que é a identidade, a característica própria de cada prédio, né? Hoje, as salas de cinema são muito padronizadas, né? É basicamente uma caixa preta. E eu acho que isso também se perdeu, que é justamente a experiência de você ter visto um filme especial naquele lugar, né? Eu tenho essa memória de que filme eu vi aonde. Hoje não, hoje eu só lembro, eu não tenho essa memória do local, porque eles são todos iguais. Há uma necessidade de se trazer mais investimentos, mais equipamentos, mais comércio noturno, né? A gente tem visto intervenções pontuais, né? Iniciativa privada, por exemplo, pega um casarão histórico, antigo, coloca lá um café, coloca um restaurante, né? Então, essas iniciativas pontuais já contribuem, né? Mas também tem que ter, acredito que tem que ter também o macro em termos de iniciativa pública, né? De como incentivar melhor que as pessoas voltem a viver, né, o centro histórico. Você está colocando aí como desmatamento do centro, né? Mas é como se a gente estivesse replantando pequenas sementinhas, né? A iniciativa privada com essas iniciativas para que o centro histórico refloresça, né?